Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, no final de 2013, existiam mais de 51 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo como resultado de perseguição, conflitos, violência generalizada e violações dos direitos humanos. Mas você já ouviu falar de deslocamentos eleitorais? Vamos entender um pouco mais sobre o assunto na reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Em muitos países, autoridades perdem o controle da violência no período que antecede as eleições. E para evitar mortes e conflitos entre oposições, o deslocamento eleitoral é a saída encontrada. Isso acontece quando famílias vão para outras cidades. Em alguns casos, homens, mulheres e crianças se tornam refugiados quando ultrapassam as fronteiras e buscam ajuda em países vizinhos. Nos últimos meses, na África, cerca de 50 mil pessoas deixaram o país por causa da violência sofrida pelo partido da oposição. Elas viajaram para Ruanda e República Democrática do Congo. 60% dos refugiados são crianças. A Organização das Nações Unidas orienta as autoridades e os candidatos às eleições para não incitar a violência nos debates. A estimativa é que durante o período eleitoral, mais pessoas deixem o país africano. Para nos ajudar a entender melhor este assunto, mais esta tragédia que se soma a tantas outras que temos acompanhado nos noticiários internacionais nos últimos tempos, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça João Paulo Falavinha Marcon, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, e Emerson Mazulo, especialista em políticas públicas e em direito eleitoral. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para que possamos falar a respeito desse tema, que gera já, eu acredito, uma certa dúvida muitas vezes nas pessoas que acompanham o noticiário internacional, em relação a dois conceitos específicos, aqui se soma mais um outro. Eu gostaria de começar perguntando qual é a diferença entre imigrantes, entre refugiados e, especificamente nesse caso, o que seriam os refugiados eleitorais. É importante a gente colocar que o imigrante, em geral, o faz por vontade própria, ou seja, ele sai do seu local de origem e atravessa fronteiras buscando uma outra realidade em um outro país estrangeiro. No caso do refugiado, você tem uma característica muito forte, que é a perseguição. Seja a perseguição de cunho político, seja a perseguição de cunho religioso, mas você tem facilmente constatável o elemento perseguição que motiva aquele nacional a transpor fronteiras buscando um outro estado. E o refugiado eleitoral, ele seria um sub-elemento no sentido de ser uma divisão dessa situação dos refugiados por conta da violência que obriga-os a fazer esses deslocamentos? Consequentemente, ele tende a ser um refugiado temporário, porque como o próprio vídeo mostrou, durante o período que antecede as eleições, como no Brasil, apesar da gente não chegar à necessidade de refúgio, em razão de nós vermos um país democrático, mas no período eleitoral é comum em todos os países que os ânimos fiquem mais exaltados. Em países que não são democráticos ou de regimes totalitaristas, é muito comum que o próprio Estado ou grupos extremistas acabem coibindo a participação de determinados grupos étnicos ou religiosos durante o pleito eleitoral para tentar garantir um determinado resultado nas urnas. Então, essas pessoas se deslocam de regiões geográficas ou de regiões transfronteiriças para evitar a violência física, as agressões e outros tipos de crimes que violam direitos humanos. Poderíamos dizer que, no caso, parece uma expressão um pouco estranha, porque estamos tão acostumados aqui no Brasil, quando utilizamos a expressão eleitoral, é uma associação que fazemos imediatamente em nossas mentes em relação à democracia, é um processo de troca de ideias, bem ou mal, muitas questões que são relacionadas, mas que normalmente fazem parte do processo democrático. Nesse caso especificamente, parece que quando se fala em eleição em determinados países, na verdade a perspectiva que existe é de violência. É essa a realidade que acontece em casos como o Burundi, como vimos aqui na reportagem? Sim, porque, até como o professor falou, em alguns casos, realmente, alguns países não têm a visão de democracia que nós temos e a própria noção de democracia, ela não é unânime entre todos os países que se auto-intitulam democráticos,
né? Nós não temos uma definição que seria homogênea e aplicável para todos, mas é mais raro de acontecer. Agora, nesses países em que realmente tendem uma atitude mais totalitarista, a tentar impor uma política, em que realmente não gostam de ter uma oposição contrariando, né, aquilo que se busca, se colocar aquele que tenta se colocar no poder ali legislativo, executivo, que seja, acaba sendo mais frequente. E, normalmente, em regiões africanas, né, alguns países asiáticos também, isso é extremamente comum de acontecer, justamente por carecerem aí noções de democracia, de defesa de direitos humanos. Então, acaba sendo mais frequente nós vermos esse tipo de situação nesses locais mais pontuais, assim. Uma pergunta que eu faço a ambos. Esse é um fenômeno característico, principalmente da segunda metade do século XX, e que ele vem, infelizmente, se perpetuando ao longo desse século XXI, ou seja, na verdade, ditaduras que tentam se legitimar, às vezes até perante o cenário internacional, por meio de eleições que, na verdade, são manipuladas, inclusive por meio da violência. Infelizmente, é uma escola que foi formatada no século XX como uma distorção do processo democrático. É isso que nós estamos vendo durante esse século XXI? Eu acredito que sim, porque até ali, 1989, eu colocaria até a queda ali do Muro de Berlim, da divisão, né, que se tinha do mundo entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Basicamente, ou você tinha o bloco que se aliaria aos Estados Unidos como sendo capitalista, o bloco comunista. A partir disso, a noção de democracia, que era tão incentivada, que era uma bandeira levantada muito pelos Estados Unidos e que foi aí também encabeçada por vários outros países, acabou se espalhando em outros países. Porém, a realidade, as circunstâncias, né, efetivamente a forma como o país se mostrava não se adaptava a noções de democracia como já haviam sido implantadas nos Estados Unidos. E aí, por conta disso, Estados Unidos, Brasil e outros países que já tinham uma estrutura real, material, social, para aceitar e para tratar com essas noções democráticas, não eram verificadas nos outros países. Então, eles pegaram um modelo pronto, formatado, né, alguns, e tentaram aplicar numa realidade que não se encaixava àquela realidade que se tentava importar, digamos assim. Há poucos dias, inclusive, assistindo a uma crônica que falava exatamente do tema, e foi abordada a questão de um problema crucial que, particularmente, a União Europeia, que está enfrentando, o que estamos assistindo todos os dias, as travessias do Mediterrâneo, no sentido de procurar diferenciar quem seria o refugiado real daquele que seria o imigrante, aquele que, na verdade, estaria, em tese, se aproveitando da situação para para forçar um processo de imigração. Quais são as características, em termos de direitos, que diferenciam estas duas pessoas, como se encaixam em uma situação ou em outra? Regra geral, quando você vai se colocar na situação de refugiado, você está sofrendo uma perseguição. Os países, de maneira geral, que acolhem essas pessoas ou que fazem fronteira com essas pessoas, quando a gente fala de grandes fluxos de pessoas atravessando as fronteiras ou indo para águas internacionais na busca de uma água territorial de um país mais amigável, eles procuram, num primeiro momento, fazer uma triagem coletiva. Até porque uma triagem coletiva é economicamente mais barata e menos dispendiosa em termos de tempo. Então, eu consigo dar um socorro mais imediato se eu analiso aquele grupo como um todo. Depois que o evento vai passando ou que o tempo dessas pessoas recepcionadas no território estrangeiro vai aumentando, aí os governos locais começam a fazer, regra geral, uma análise mais individual. E é nesse momento em que se pode perceber de uma maneira mais efetiva quem é o imigrante que pode ter até algum elemento político que o fez abandonar o seu país, mas que efetivamente não sofria uma perseguição. E o Acnur, que atua fortemente nesses casos, é o organismo internacional que mais atua e que atua de maneira forte, ele vai buscar, através de entrevistas, até mesmo no porão de um navio, o Acnur também atua nesses casos. Às vezes o nacional não pode descer no próximo porto. Por quê? Porque o país lá também é um país que pode implicar perigo à vida dele. Então, nesse caso, as Nações Unidas, o Acnur vai, manda um agente, um delegado, ele faz a entrevista dessa pessoa no porão do navio, por exemplo, e fala, opa, isso aqui não é um imigrante ilegal. Isso aqui se trata de uma pessoa que pode morrer se desembarcar no próximo porto, por exemplo.
Há países que têm uma postura no sentido de aceitar essas pessoas, tentar fazer talvez uma assimilação, há quem condene a discussões internas e há países que pura e simplesmente deixam com que as pessoas fiquem no mar. Isso tem acontecido mais na Ásia especificamente. Aí nós temos uma questão de direito internacional, que questões são envolvidas nisso? Qual a limitação que existe entre os países no sentido de adotar uma ou outra postura em relação a essas pessoas? Eu poderia dizer que, primeiramente, pelo direito internacional, um dos argumentos que é muito utilizado, que é fortemente usado como base para justificar essa não recepção, essa não acolhida das pessoas, é o princípio da soberania, né? Então, que vai defender a ideia de que cada país é livre para se autorregulamentar e para decidir o que é melhor para si. Portanto, se determinado país entender que não é interessante para ele receber aquela quantidade de pessoas, ele não pode ser, a princípio, forçado por outro país, por um organismo internacional, a fazê-lo. É diferente de uma situação em que ele tenha firmado tratados, em que ele tenha firmado alguns, em que ele seja signatário de algumas convenções, estabelecendo cooperações nessa área. Alguns países tendem a justamente, de forma a resolver essa situação que se mostra, para não deixar essas pessoas justamente em defesa dos direitos humanos, então tendem a dar uma relativizada, né, tendem a mitigar o princípio da soberania absoluta em prol da defesa dos direitos humanos, e aí vão estabelecendo esses acordos, esses convênios, essas parcerias de cooperação, justamente para recepcionar essas pessoas que não estão indo numa situação de imigração, em que elas poderiam continuar no próprio país e lá tentar uma situação de vida melhor, mas que se enquadram efetivamente em situações de refugiado, né, em que estão diante de situações de violência, de conflito social, conflito armado. Então, não há outra alternativa. Ficar no território de origem significa, de repente, a pessoa ser condenada à morte. É uma questão que talvez leve a um dos pontos que eu gostaria justamente de aprofundar na continuidade do nosso programa, que exatamente tem gerado, inclusive internamente entre os países, as discussões mais apaixonadas sobre aceitar ou não e em que termos as pessoas que estão, neste exato momento, talvez, inclusive, atravessando perigos que, para muitos deles, são nada na definição, até de que já foi abordada em pessoas que foram entrevistadas naquela situação, diante das dificuldades e dos riscos de ficar na própria terra natal. Para continuar falando a respeito desse tema, nós vamos voltar logo depois do intervalo, continuando com a nossa conversa sobre deslocamentos eleitorais e as consequências e o debate que existe em todo mundo a respeito dessa questão. Logo depois do intervalo. Vem aí o Congresso Brasileiro de Direito Processual Civil, nos dias 5 e 6 de junho em Campina Grande, Paraíba. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais e oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa da semana sobre deslocamentos eleitorais. Aliás, esses deslocamentos, esse termo, como falamos no primeiro bloco, ele na verdade está muito relacionado também à própria questão da violência e, aliás, isso daria um programa à parte, a questão de como se dão os processos eleitorais. Dizem que democracia se aprende fazendo, mas em alguns locais esse processo ainda está muito longe de chegar a ser propriamente democrático. Mas isso é um outro programa, a gente ainda marca essa pauta. Especificamente em relação a essa questão dessas pessoas que se tornam refugiados, nós encerramos o bloco anterior falando a respeito justamente das políticas que são adotadas pelos países que têm se tornado o destino destes refugiados. E aí vem a questão, o doutor falou a respeito justamente desta possibilidade do princípio da soberania, no sentido de poder ou não receber estas pessoas. Mas, como o doutor bem disse, existe uma questão também de direitos humanos. É uma discussão que ela tem uma fórmula pronta, digamos assim? Há um consenso em relação a isso? Ou isso, na verdade, é um enorme nó-gordo que ainda tem de ser desatado? Veja, no direito internacional existem alguns acordos, convenções internacionais que estabelecem que um comandante de navio é obrigado a prestar socorro a pessoas que estejam à deriva ou que estejam escondidas nos seus porões, no porão de um navio. Isso é algo já convencionado internacionalmente. Entretanto, existem posições diferentes quando você fala no acolhimento
dessas populações por um determinado país. Geralmente, esses acolhimentos são temporários, há uma triagem e pode haver o repatriamento, a repatriação desses nacionais. E existe também outra questão a ser considerada, é quando esses fluxos de refugiados, eles são muito grandes e muito intensos. Nesses momentos de fluxo muito grande e muito intenso, muitos países, até pela ausência de uma tratativa internacional mais efetiva, eles acabam optando por não recepcionar ou por reconduzir essas pessoas a águas internacionais, o que a comunidade internacional toma por um absurdo, porque, veja, você está negando o direito fundamental à vida a pessoas que já estão numa condição de sobrevida já no fim, praticamente, quando você fala de pessoas que estão à deriva durante muito tempo. Mas o direito internacional em si se baseia em declarações, se baseia em tratados que podem ser quebrados em prol da proteção à soberania nacional. Então, o elemento, como bem colocou o professor, de soberania, ele é um elemento chave. A questão é quando eu vou flexibilizar a minha questão de soberania diante de determinadas situações de refúgio ou até de asilo, porque muitas vezes, e a gente vê isso no Oriente Médio, a gente vê isso em alguns países asiáticos, o fluxo é tão intenso que o próprio país vizinho ou aquele país que tem águas internacionais que fazem conexão com eles acabam não tendo sequer a infraestrutura necessária para prestar o acolhimento inicial. Então, isso realmente é algo sobre o qual eu acho que o Acnur tem se debruçado, a própria ONU tem se debruçado, e eu acho que, inclusive, a Comunidade Econômica Europeia, diante dos recentes fluxos do continente africano, tem feito algumas reuniões multilaterais buscando um entendimento nessa situação. Humanitariamente falando, porque quando a gente fala de direito humanitário, a gente fala daquele direito que surge durante períodos de conflitos armados e perseguição, o indicado é você nunca recusar a assistência, o suporte à vida. Mas alguns países, muitos deles até não democráticos ou de regimes totalitaristas, ou receando problemas diplomáticos e comerciais com países vizinhos, acabam não recepcionando, alguns deles até negando o acesso, o socorro imediato e devolvendo essas pessoas para a fronteira do seu país de origem ou para águas internacionais. Se torna um problema de polícia também, na medida em que nós temos pessoas que estão lucrando com isso. Há várias notícias confirmadas, até onde eu sei, no sentido de que são cobrados milhares de dólares, às vezes por cabeça, e tem pessoas que já estão presas, inclusive, porque têm se tornado especialistas em um lucrativo tráfico de pessoas. Isso também é um problema de polícia e demandaria uma cooperação internacional nesse sentido? Eu vejo que sim, especialmente hoje, um exemplo que me vem à cabeça, que eu poderia trazer para ilustrar essa situação, é o conflito que tem já se prolongado há um relativo tempo no território da Síria. Muitas pessoas, especialmente mulheres, crianças, têm deixado o território, têm procurado deixar o país e buscado ali países vizinhos, né, que têm essa boa intenção e os acolhem. Mas o que acontece? Pela doutrina, pela orientação, pela política do governo sírio, a questão da nacionalidade, que é passada para os filhos, vem diretamente do pai. O que acontece? Tem ocorrido um número muito grande de casos relativamente numerosos de mulheres que, por conta do conflito, fogem grávidas, deixam o marido não consegue se retirar do local, a criança acaba nascendo em território que é diverso. O que acontece? Essa mulher tem essas crianças, a criança não consegue adquirir a nacionalidade por conta de não ter o pai, porque pela lei síria só passa pelo pai, não pela mãe. Geralmente essas pessoas saem sem levar documento ou os documentos se perdem, então ela sequer tem uma certidão de casamento para comprovar que ela é síria, que as crianças são sírias, não tem uma certidão de nascimento. E aí o que acontece? Algumas pessoas se valem dessa situação para fazerem propostas para essas mulheres ou para essas situações de tentar regularizar a situação das crianças. E aí o que acontece? Tráfico de criança, prostituição de crianças, né? Essa imigração, essa tentativa aí de transportar as crianças e menores por uma situação de necessidade.
E as mães acabam não tendo outra alternativa e acabam se deixando levar por pessoas mal intencionadas. Voltando a falar exatamente de políticas públicas. Se estabelecer uma política pública no sentido de assimilação dessas populações, não é algo tão simples, então. Não é algo tão simples, em razão das repercussões político-econômicas e religiosas também, que isso pode causar. Por exemplo, no Brasil, os países da América Latina, de maneira geral, não existe uma regra de proteção temporária de refugiados. Geralmente, se busca tecnicamente assimilar esses refugiados, que seriam deslocados eleitorais, por exemplo, pela regra da violação aos direitos humanos. Então, eles são acolhidos pela normativa referente a direitos humanos, mais do que qualquer tratado ou convenção internacional que falasse especificamente sobre deslocamento eleitoral, que é uma coisa temporária. Isso também dá margem ao cidadão que busca o refúgio de encontrar, mesmo numa proteção temporária, uma acolhida permanente. Então, quer dizer, aquele refugiado deslocado eleitoral de hoje pode ser um cidadão estrangeiro num outro país amanhã. Isso depende da triagem, isso depende da caracterização da questão da perseguição política, e isso depende também dos tratados internacionais e das políticas públicas internas do país em relação a essa questão. Alguns países, por exemplo, a América do Norte, por uma questão de crescimento vegetativo populacional, dependem, para continuar existindo no mundo, isso o espectador tem que ter essa noção, todo país precisa continuar existindo. E para continuar existindo, alguns países dependem de uma política de acolhimento imigratório, como os Estados Unidos têm uma loteria nacional, as pessoas se cadastram pela internet, divulgam seus dados, o governo americano então faz uma análise dessas pessoas e há um sorteio dessas pessoas depois que são triadas individualmente, e aquelas pessoas triadas individualmente e sorteadas, elas se tornam candidatas então a entrar legalmente no país. Isso também é feito por outros países, ou seja, para que o país tenha um fluxo de pessoas que gerem um crescimento populacional aceitável de maneira a preservar o quê? A sua existência para o futuro, para os próximos séculos, que é um elemento que entra no conjunto desses vetores. Isso pode levar a que os países, particularmente os países europeus e também os Estados Unidos, no caso, passem a rever de uma maneira, para o bem ou para o mal, diferenciada, essa questão da intervenção ou não naqueles conflitos que acontecem na região, porque particularmente agora, nos últimos tempos, temos tido intervenções de caráter limitado, pelo menos do ponto de vista aberto e oficial, intervenções militares como bombardeios, mas não utilização de grupos de soldados especificamente, divisões de combate em terra. Esse tipo de situação ela pode levar a longo tempo a uma revisão nesse tipo de situação e a um envolvimento maior desses países por conta dessas consequências que elas acabam atingindo também, portanto, os países europeus e no caso dos Estados Unidos também? Eu creio que sim, porque se nós partirmos do pressuposto de que um conflito armado, um conflito bélico que provoca uma grande dispersão de pessoas e que acaba gerando esse fluxo aí migratório, né, para vários países, pode ser que chegue num determinado momento, como você tem percebido, não tanto nos Estados Unidos, mas mais especificamente em alguns países da União Europeia, ondas de xenofobia crescentes. Então, muitos países não estão mais vendo com bons olhos essas entradas de estrangeiros, porque o estrangeiro é visto como alguém que vai tirar o posto de trabalho do nacional. Né? Então, há um tempo atrás, alguns países incentivavam fortemente, tinham políticas públicas fortes, imigratórias. Por quê? Porque a população estava envelhecendo, os casais tinham poucos filhos ou não tinham filhos, ou as pessoas não casavam, e aí a população economicamente ativa se reduzindo, os gastos com a Previdência Social aumentavam, então, quer dizer, o Estado acabava tendo que sustentar essa população que envelhecia. E de uns tempos para cá, por conta de crises que têm acontecido, né, a exemplo de 2008 nos Estados Unidos, agora mais recentemente na União Europeia, o que acontece? A população nacional dos países que está em condições, que é apta para trabalhar, não tem conseguido encontrar postos de trabalho. Então, esse imigrante que chega para o nacional não importa se ele está vindo como um imigrante, se ele está tentando outra oportunidade, se ele é um refugiado, se ele está perseguido. A visão ele está tirando meu trabalho, ele está tirando meu posto, então eu não quero
pessoas estrangeiras entrando mais no meu país. Bom, vamos continuar acompanhando essa questão que, como eu disse, parece que não só não há fórmula pronta, como os países estão em debate ainda para saber o que fazer. Parece que isso ainda vai render alguns programas de Direitos Sem Fronteiras aqui para que possamos falar a respeito do tema. Muito obrigado pela participação de ambos aqui. Infelizmente, o nosso programa está acabando agora. O Direitos Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Eu conversei com o João Paulo Falavinha Marcon, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais, e Emerson Mazulo, especialista em políticas públicas e em direito eleitoral. Quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau!